Livro Geração. Relembrando a vida de um profeta. Compilado por Angela Smith. Introdução. Logo após a morte do meu avô, em dezembro de 1965, um culto memorial em sua homenagem foi realizado em Phoenix, Arizona, no qual o evangelista Tommy Osborne foi um dos palestrantes. Em seu discurso de abertura, ele deu a seguinte descrição acerca do ofício divino daquele homem, que estava sendo lembrado naquele dia. O vento é o símbolo de Deus, o Espírito Santo. Ele soprava em toda a face do abismo quando a terra ainda era sem forma e vazia. Ele soprou através do Mar Vermelho e abriu um caminho de libertação para as pessoas que creram. Ele veio como um som de um vento veemente e impetuoso no dia de Pentecoste, quando Deus veio para se tornar um com o homem. Ele tem soprado em toda a face desta nossa geração, um novo sopro de Deus neste século XX, através do extraordinário ministério do profeta de Deus para esta era, um homem reconhecido entre os homens pelo nome de William Branham. É evidente que o homem do qual ele falou não era uma pessoa comum. Na verdade, William Branham pode ser contado entre os homens mais incomuns que já viveram. Sua posição se assemelha à de Moisés e Elias, João Batista e Paulo. Todos eles eram profetas, homens que foram escolhidos a dedo por Deus para revelar seus pensamentos e instruções aos povos dos seus dias. Como muitos outros que foram antes dele, o ministério de William Branham foi autenticado por Deus por meio de sinais e maravilhas fenomenais, assim como seu caráter foi expressado através de sua humildade. Tal vida é digna de recordação, e é disto que esse livro trata. Eu nasci 4 anos após seu falecimento, de modo que William Branham é um avô que eu não conheci, a não ser por fotos e por ouvir suas vozes na fita. Pelas histórias da família, eu sei como ele passava seu tempo em casa e como ele interagia com seus filhos. Ele era um homem que não desejava popularidade e que não procurava por tesouros terrenos. Um homem que lavava seu próprio carro, cortava sua própria grama e não era nem um pouco pretensioso. Mas eu também sei que ele não era um pai nem avô típico e com os pés no chão, o que é compreensível, considerando o fato de que por um notável dom de discernimento ele foi capaz de alcançar os reinos do sobrenatural e até mesmo revelar os segredos dos corações das pessoas. Nossas vidas são enriquecidas à medida que estudamos a vida e as obras dos profetas do passado. Mas quando mais compreensão do poder, propósito e plano de Deus para o seu povo, aqui no encerramento da Era Gentia, pode ser alcançado por um olhar mais atento da vida do vaso que ele escolheu para o nosso dia, e através do qual ele entregaria sua mensagem para nós. Tem se passado por uma geração desde que o avô foi chamado para o lar, para descansar de seus labores. Durante este período de 40 anos, temos visto o falecimento de muitos dos seus mais queridos amigos e companheiros. Alguns deles deixam gravados testemunhos de suas experiências com o servo de Deus, mas infelizmente outros não deixaram. Ainda assim, existe um grande número de pessoas que foram testemunhas oculares das obras de Deus nesta era. Por esta razão, tenho abordado a compilação desse livro como uma questão de necessidade histórica. Você está prestes a conhecer um notável grupo de pessoas. Cada um deles tem uma maravilhosa história para contar sobre como suas vidas foram tocadas de uma forma extraordinária, através da vida e do ministério de William Branham. Eles andaram com ele, trabalharam ao seu lado, acompanharam suas reuniões para lá e para cá, todo o país. Descansaram no deserto com ele, patrocinaram suas campanhas e muitos congregaram na igreja que ele construiu na esquina da Rua 8 com a Penn, em Jeffersonville, Indiana. Meu propósito é mostrar como William Branham se relacionava com aqueles que o rodeavam e propiciar um olhar dos bastidores de sua vida diária. Embora haja muito mais histórias que poderiam ter sido incluídas, eu creio que estas são representativas dos milhares que tiveram experiências semelhantes. Essas são suas histórias. Em suas palavras, eles expressam, em primeira mão, o que eles estavam procurando e como o ministério mudou-os. Ainda que eu possa discordar das conclusões e opiniões a que alguns chegaram, suas lembranças e experiências com o profeta de Deus são inestimáveis para mim. As histórias estão organizadas em ordem cronológica, com a idade da pessoa entrevistada do mais velho para o mais novo. Durante o processo de compilação,
vimos falecer dois dos nossos amigos, Curtis Hopper e Jack Palmer. Uma das primeiras entrevistas que eu realizei foi com Curtis Hopper, e ele leu a versão final do seu testemunho e aprovou. Quando ele falou sobre sua vida, ele lembrou dos eventos com muita clareza e carinho. Eu acho que você vai ficar feliz que nós conseguimos incluir a história dele no livro. Jack Palmer adoeceu após o processo de entrevista ter se iniciado, mas antes que eu tivesse a oportunidade de falar com ele pessoalmente. Foi depois de sua morte que eu sentei com sua esposa, Pauline, e ela compartilhou sua história. Há algumas pessoas no livro que encontrei pela primeira vez durante a entrevista, mas eu tinha ouvido seus nomes mencionados pelo meu avô nas gravações que temos dos seus sermões. Outros têm sido amigos de longa data. Por exemplo, Vernon Mann me dedicou ao Senhor quando eu era recém-nascida. Jack Wheeler foi minha professora de piano. Pauline Palmer é a bisavó de dois dos meus sobrinhos. Por isso, compartilhamos um vínculo especial. Quando eu era uma garotinha, eu costumava acompanhar minha avó quando ela ia fazer compras ou almoçar com suas amigas, Mary Norman e Cleo Evans. Também estão incluídos nesse testemunho de vários membros da família. Tio Billy Paul, tia Lois, duas tias-avó, Mabel e Dolores, para dar uma visão breve de William Branham como um homem de família. Eu quero agradecer ao meu pai, George Smith, uma das pessoas mais generosas que eu conheço, por sua ajuda com várias das entrevistas às quais eu não pude comparecer. Eu gostaria de expressar particularmente os meus sinceros agradecimentos a cada pessoa que tomou seu tempo para sentar comigo e partilhar seus pensamentos, memórias e fotos. Espero que este livro ajude outros, tanto quanto esta coletânea me ajudou a entender mais claramente que tipo de homem era William Branham. Eu pensava que o conhecia, mas agora eu conheço melhor. E através da mensagem que lhe foi confiada, eu conheço Cristo. Assinado Ângelo.